Olá pessoal, eu sou o professor Nilo Diniz e hoje nós vamos estudar sobre a conquista da América Espanhola, tá bem? Então vem comigo e dá uma olhada no slide. A conquista da América Espanhola, ela segue uma direção do Atlântico para o continente. E ela busca o quê? Ora, no caso espanhol, a gente tem que lembrar que havia nesse território, né, que vai ser dominado pelos espanhóis, muitos reinos de grandes proporções, muitos estados de grandes proporções, né? Eu estou falando aqui principalmente do estado Azteca e do estado Inca. O Azteca ficava ali na América Central, né, onde hoje é o México, Belize, Guatemala e outros países, e os Incas ficavam na América do Sul, onde hoje é parte do Peru, Bolívia, Equador, Chile e por aí vai, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no sentido que essa conquista ela assume. Primeiramente, os espanhóis vão conquistar a região do Caribe, né? Ali por volta de 1511, eles ocupam e conquistam as ilhas do Caribe. Eu estou falando de quê, gente? Estou falando principalmente da ilha de Cuba, né? Da ilha de São Domingos, né? Que era chamada de Hispaniola na época. Então, a primeira região a ser conquistada é aquela também onde há o primeiro contato entre indígenas e espanhóis, tá bem? Depois daí, rapidamente, eles seguem em direção a esses grandes estados, né? Esses impérios. E aí nós vamos ter a conquista da península de Yucatán, que era onde estava originariamente o povo maia, né? Lembrando que o povo maia, nesse momento, não vive mais em cidades-estado, mas só existe enquanto povo, tá bom? E aí eles vão dominar a península de Yucatán, vão estabelecer contato com os povos indígenas dessa região, que por sua vez eram dominados pelos astecas. E aí eles têm contato, têm notícia desse grande império, percebem o poder desse império e a produção de riqueza, principalmente em ouro e prata, que esse império tem, e aí parte no sentido da conquista desse império, tá bem? Até vão seguir nessa direção até chegar na região onde hoje é o México. Já a América do Sul, o seu processo de conquista se inicia onde hoje é o Equador, né, na costa ali do Equador, e segue em direção ao Peru, que era onde estava a capital do Império Inca, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a conquista desses dois grandes impérios, o Império Azteca e o Império Inca. Então, em primeiro lugar, nós diferenciamos aqui essa América espanhola da América portuguesa. Qual é a principal diferença entre elas, né, no que diz respeito à conquista? A principal diferença é que na América Espanhola havia grandes impérios, enquanto que na América Portuguesa não havia. Então os portugueses terão mais dificuldades no seu processo de conquista, porque eles têm que conquistar a tribo, né? Isso é muito mais difícil. Enquanto que o Império Espanhol ele domina esses grandes impérios e, por consequência, domina toda a rede que esse império já tinha, certo? Por isso que a conquista vai ser muito mais rápida na América Espanhola. E aí quem que dá início a essa conquista é o Hernán Cortés. A história do Hernán Cortés é muito interessante, porque ele é o responsável pela conquista do Império Azteca, tá bom? Ele vai em torno de 1519 para a península de Yucatán, né? Ele para no porto de Veracruz e lá já começa a ter relações com os indígenas locais. Nessa relação com os indígenas locais, ele entra em guerra e derrota os tlaxcaltecas. Os tlaxcaltecas também serão a principal recurso que o Cortés ele vai ter depois, porque uma vez que ele domina os tlaxcaltecas, esses se tornam aliados do Cortés na guerra contra os astecas, tá bom? E aí como é que se dá isso então? Nós temos aqui uma imagem para a gente analisar. Essa imagem é do encontro entre o Hernán Cortés, o seu exército já mestiço, tá?
e alguns sacerdotes, alguns representantes do Império Azteca. E o que é que nós vemos na imagem? Nós vemos que esses representantes eles estão entregando ouro para o Hernán Cortés. O Hernán Cortés que está sentado ao centro da imagem, juntamente com a Melinche, que era a sua tradutora e esposa, tá? E está fazendo uma negociação aqui com esses sacerdotes. Então nós podemos aqui ver, separando agora a imagem, né, que esse exército dele já é mestiço. Ele conta com indígenas e conta com europeus. Qual que era o interesse desses indígenas em guerrear contra os astecas, pessoal? Era justamente de se libertar desse império. Eram povos que já eram dominados pelos astecas e percebem no Cortés uma chance de fugir, né, da força dos astecas, tá bem? Outra coisa que é interessante observar nessa imagem, né, nesse encontro, é a relação que os sacerdotes fazem do Cortés com um deus asteca. Eles olham para o Cortés e pensam que o Cortés era um deus, né? Eles representam o deus Quetzalcoatl no Cortés, tá bom? Então o Cortés ele já chega com essa imagem de Deus vivo, né? E ele vai caminhando em direção ao palácio do Montezuma, que era o imperador dos astecas. Tá bom? E o imperador Montezuma, ele começa a ter muito medo desse Deus que está caminhando para ter um encontro com ele, e por conta disso ele tenta preparar uma recepção para os espanhóis, né, que estão chegando. O problema é que quando os espanhóis chegam no palácio de Montezuma, lá em Tenochtitlan, que era a capital dos astecas, o Cortés ele sequestra o Montezuma e começa a pedir resgate pelo Montezuma. E o que é que ele quer com esse resgate? Ele quer muito ouro e prata, ele quer metais preciosos. Então nós temos aqui a imagem do momento em que o Cortés sequestrou o Montezuma e ele exige que uma vasta sala desse palácio seja ocupada por ouro até o teto, tá? A gente vê aqui os europeus reunidos numa sala do canto direito, né? E do outro lado, ouro sendo acumulado, não? E aí os astecas vão fazer um esforço tremendo de reunir esse ouro a tempo de salvar a vida do Montezuma. Mas isso não é possível, porque o Cortés acaba matando o Montezuma num processo que ele tenta fugir, né, levar o ouro e tudo consigo, e acaba matando o Montezuma nessa tentativa de fuga. Tá? E aí o que é que acontece desde então? O Montezuma, ele morto, né, não pode mais governar e o Império Azteca fica sem governo. Enquanto isso, o Cortés e seu exército foge da cidade de Tenochtitlan. E leva um tempo para preparar um novo ataque, que eu tenho uma imagem para vocês também da época desse novo ataque. E passado mais ou menos um mês desde a morte do Montezuma, Cortés volta, invade a cidade, derrota os astecas e domina finalmente esse império. Tá? Então o processo de conquista do Império Azteca ele é muito rápido. Ele se dá ali em pouco mais de um ano, e conta com o sequestro e depois a morte do imperador dos astecas, tá bom? O Montezuma. Já a conquista dos incas, ela se dá anos depois da conquista dos astecas. E ela é levada a cabo pelo Francisco Pizarro, tá? Quem que era o Pizarro? Pizarro era um outro conquistador espanhol que foi enviado para a região para tentar conquistar os indígenas da região do Equador. Mas quando ele chega nessa região, ele percebe que existe também um grande império. Esse império estava no Peru, que era o Império Inca. E aí ele usa das mesmas técnicas do Cortés para dominar o Império Inca. Então ele vai marchar contra o Império, né? Ele vai se colocar como uma autoridade divina também na tentativa de conquistar esse império, consegue também sequestrar o chefe dos incas, né? Ele vai sequestrar o Sapa Inca,
da época, que era o Atahualpa, tá? E depois ele vai também assassinar o Atahualpa. Nós temos aqui a imagem do velório, do enterro do Atahualpa, depois dele ser morto. Então o processo de conquista dos Incas, eles são muito parecidos com o processo de conquista dos astecas, tá bem, pessoal? Envolve sequestro, envolve a exigência de ouro, né, e prata para resgatar esse chefe de Estado e depois com a morte desse chefe de Estado. É um processo muito semelhante entre os dois casos. Amém? E na próxima aula, então, nós vamos entender quais são os elementos que justificam essa conquista. Por que é que poucas pessoas, né, eu estou falando aqui de 300, mais ou menos 300 espanhóis para cada tentativa de conquista, né? Como é que eles conseguem, então, dominar um povo que chegava quase a 1 milhão de pessoas na sua capital? Como que é possível, como é que essa conta pode ser possível, tá? Então, na aula que vem, nós vamos entender os mecanismos que possibilitam a conquista espanhola. Hoje nós falamos apenas da conquista desses dois impérios, né? O Império Azteca, primeiramente, e o Império Inca, num segundo momento. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E agora eu recomendo que vocês façam os exercícios que eu indiquei. Então, até a semana que vem, pessoal.